Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na leitura do livro O Inferno, do Monsenhor de Seguir. Não acreditariam no inferno, ainda que os mortos retornassem com mais frequência. Certo dia, Nosso Senhor caminhava por Jerusalém, próximo a uma casa cujas fundações ainda se veem e que pertencera a um moço fariseu, riquíssimo e de nome Nicêncio, que pouco tempo após o episódio morrera. Sem revelar o fato, Nosso Senhor aproveitou a ocasião para instruir os discípulos e a multidão que o seguia. Abre aspas para Nosso Senhor. Havia um homem rico, disse ele, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava e regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, isto é, ao paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado pelas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Fecha aspas. Esse é o caso, né? Do rico e do Lázaro. Esse alerta do Filho de Deus é a resposta antecipada aos ilusos que, para acreditar no inferno e se converter, exigem ressurreições e milagres. Mesmo que abundassem milagres de toda sorte à sua roda, ainda assim não acreditariam. Esse é o grande mistério, né?
da própria vida de Nosso Senhor aqui na Terra, né? O Verbo encarnado fez muitos e muitos milagres, né? De todos os tipos, né? E mesmo assim, em sua vida, ele converteu muito poucos, né? Converteu muito poucos. Veja que o próprio Deus que criou todo o universo, né? Todas as coisas visíveis e invisíveis, estava aqui na Terra, fazendo milagres, e muito poucos acreditaram nele, né? E assim se dá também com o inferno, né? Assim se dá com todos os mistérios que Nosso Senhor nos revelou, né? Veja os judeus que, à vista dos milagres do Salvador, em particular a ressurreição de Lázaro em Betânia, chegaram à seguinte conclusão. Abre aspas. Que faremos? Todos vão atrás deles, atrás dele. Matemo-lo. Então, a solução do mundo, fecha aspas aqui, né? A solução do mundo, ao ver, né? Do mundo na época de Jesus, né? Ao ver a ressurreição de Lázaro, né? Por Nosso Senhor, a conclusão foi matá-lo, né? Mais tarde, diante dos milagres cotidianos, públicos e incontestáveis de São Pedro e demais apóstolos, disseram ainda, abre aspas, não podemos negar que esses homens fazem milagres. Temos de pará-los e proibi-los de continuar a pregar o nome de Jesus. Fecha aspas. Eis o que costumam produzir os milagres e as ressurreições de mortos, que entre pessoas de espírito e alma corrompidos. Não adianta essas demonstrações, né? Muito pouco, embora Jesus soubesse disso, né? Ele fez muitos milagres, né? Porque ele sabia que isso ia ficar registrado para sempre, né? E que ao longo dos séculos, né? Isso ia ser lido, isso ia ser crido, isso ia ser pregado e muitos se converteriam, né? Muitos em relação à igreja nascente, mas muito poucos em relação à humanidade, né? A humanidade, quando se tem um espírito corrompido, não adianta nenhum tipo de fato concreto, certo? Não adianta nenhum tipo de fato concreto. Quantas vezes não se repetiu o propósito verdadeiramente acachapante que saiu dos lábios de Diderot, um dos ímpios mais empedernidos do século passado, século XVIII, né? Então vamos ver aqui, abre aspas para o Diderot, né? Ainda que toda Paris, confessava ele certo dia, me afirmasse ter visto um morto ressuscitar, eu preferiria acreditar que toda Paris enlouqueceu a admitir um milagre. Veja, isso é uma coisa, uma reação dos ímpios em todos os tempos, né? Eu lembro aqui uma frase, né? Uma afirmação do Richard Dawkins, há uns 10, 15 anos atrás, talvez, a respeito do milagre do sol, né? Em Fátima, né? Milagre do sol em Fátima é um milagre que tem muitos registros, né? Inclusive de jornais, né? E ele dizia que esse milagre, que esse fato não era milagre, né? Era uma ilusão coletiva, né? É a mesma coisa que o Diderot fala aqui, né?
Toda Paris enlouqueceu. Né? E olha que Paris testemunhou muitos, mas muitos milagres. Né? Toda a França, né, testemunhou. Então, essa resposta é padrão dos ímpios. Mudam-se as palavras, as expressões, né, a língua com que se fala, mas é uma reação absolutamente padrão. Né? Sei que, mesmo entre os piores, não há muita dessa força. Mas, no fundo, as tendências são as mesmas, e os mesmos os preconceitos. E se um resto de bom senso impede-os de proferir tamanhos absurdos, na prática não são melhores. Você sabe como acreditar no inferno sem grande trabalho? Basta viver de tal maneira que não seja necessário temê-lo demais. Veja os verdadeiros cristãos, os cristãos castos, conscienciosos, fiéis aos deveres. Acaso lhes vem a ideia de duvidar do inferno? As dúvidas vêm do coração, mais que da inteligência. Com raríssimas exceções, as quais se devem a um orgulho semi-letrado, o homem que leva a vida com alguma retidão não tem necessidade de imprecar contra a existência do inferno. As dúvidas vêm do coração. O que significa isso? As dúvidas vêm da vontade, não da inteligência, ou seja, não do intelecto. Não é? Porque a vontade sabe que uma vez que um homem acredite no inferno, a vida dele tem de mudar. Não é? E é isso que a vontade se recusa a fazer. Mudar. Não é? Mudar a vida que ela leva. Não é? Mudar os objetos de seus desejos. Né? Pois bem, aqui nós terminamos a parte do livro do Monsenhor de Seguir, que é sobre o inferno, se ele existe. Né? Se ele existe. Aqui, agora nós passamos a parte do livro que ele vai responder a questão: o que é o inferno? Né? Então, nós já estabelecemos que ele existe, com testemunhos do Velho Testamento, com os testemunhos do Novo Testamento, com os padres da igreja, e agora também nós vimos, né, das civilizações antigas não cristãs, que também acreditavam no inferno. Né? Agora nós vamos ver o que é esse lugar. Né? Ideias falsas e supersticiosas sobre o inferno. Em primeiro lugar, tenhamos o cuidado de desconsiderar a imaginação popular e supersticiosa que deturpa em muitos espíritos a noção verdadeira e católica do inferno. As pessoas forjam para si um inferno fantasioso, ridículo e dizem, abre aspas, nunca vou acreditar nisso. É absurdo, impossível. Não, recuso-me. Não posso acreditar no inferno. O que eles estão querendo dizer é que eles não podem acreditar na ideia falsa que eles têm do inferno. Com efeito, fosse o inferno semelhante ao devaneio de algumas boas mulheres, você teria 100, 1000 motivos para não acreditar nele. Essas invenções são dignas de figurar ao lado dos contos fantásticos que costumam embalar a imaginação do vulgo.
A igreja não ensina nada parecido com isso. E se às vezes, para maior assombro das almas, alguns autores ou predicadores tiveram por bem empregar tais imagens, a boa intenção não saneia o grande erro, pois a ninguém é permitido disfarçar a verdade e expô-la à derrisão das pessoas equilibradas, sob o pretexto de amedrontar as almas de bem para melhor convertê-las. Essa observação do Monsenhor de Segui é muito importante, né? O inferno é uma realidade. A descrição de uma realidade não pode ser feita de forma a forçar as tintas, as cores dessa realidade, né? Para que alguém acredite nela, né? A descrição do inferno tem que ser ponderada, real, verdadeira, não é? Sei que às vezes há grande acanhamento para explicar às multidões as terríveis punições do inferno. E como a maioria das pessoas precisa de representações materiais para entender conceitos mais elevados, torna-se quase imperioso falar de modo figurado sobre o inferno e o suplício dos condenados. Entretanto, é dificílimo fazê-lo com medida. E frequentemente, insisto, com a maior das boas intenções, incorre-se no impossível, para não dizer no grotesco. O inferno não é isso. Ele é vasto e temível, mas de outra maneira. Vamos ver. Note que Monsenhor de Segui está aqui descrevendo, né, uma situação que já não existe mais, né? Ou seja, a situação de pregações frequentes sobre o inferno, não é? Que havia, e essas pregações exagerarem a respeito da realidade do inferno, né? Hoje nós chegamos a um ponto em que não existe sequer mais pregações sobre o inferno, né? O inferno já é um assunto superado pela humanidade, né? Eu diria que, eu não sei estatísticas sobre isso, mas eu diria que entre os católicos, algo em torno de 50%, 60% dos católicos já não acredita mais no inferno, né? Como também não acredita mais na presença real, né? Então nós estamos aqui numa outra realidade, muito diferente da que estava Monsenhor de Segui. E por isso mesmo, muito mais precisados estamos, né, de falar sobre o inferno, né? Pelo menos entre nós, né? Entre nós. Os nossos pastores, a maioria esmagadora deles, não fala mais sobre o inferno, né? Em primeiro lugar, o inferno consiste numa apavorante pena de condenação. Então ele vai tentar falar aqui para nós sobre a realidade, né? Ver e descrever a realidade, né? A condenação é a separação completa de Deus. Um condenado é uma criatura total e definitivamente despossuída de Deus. Nosso Senhor é quem nos assinala a condenação como a primeira e principal pena dos réprobos. É a pena de dano, né? Estamos definitivamente e infinitamente longe de Deus. Deus não nos é mais acessível para nada. Lembrem-se das palavras da sentença a ser pronunciada e a quem sempre voltamos no julgamento final.
Sentença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dita por ele. Retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno destinado ao demônio e a seus anjos. Essa é a sentença que todos os réprobos ouviram, ouvem e ouvirão no seu julgamento particular. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Veja, a primeira palavra da sentença do soberano juiz, que nos esclarece a primeira nota sobre o inferno, é a separação de Deus, a privação de Deus, a maldição de Deus. Em outros termos, a condenação ou reprovação. Retirai-vos de mim, malditos. Essa é a primeira palavra. A leviandade do espírito e a carência da fé viva impedem-nos de compreender, nesta vida, o horror, o pasmo e o desespero da condenação. Somos feitos para o bom Deus e para Ele só. Somos feitos para Deus como o olho para a luz e o coração para o amor. Em meio às preocupações deste mundo, por assim dizer, não os sentimos e desviamo-nos de Deus, nosso único e último fim, em favor do que nos cerca, do que vemos, escutamos, sofremos e amamos. É o amor às criaturas, né? Que compete com o amor a Deus, né? Deus é ciumento, né? Ele não quer competir com o amor que nosso coração dedica às criaturas, né? Ele quer o nosso coração só para ele, né? Tá certo? Mas após a morte, a verdade retoma seus direitos. Cada um encontra-se como sozinho diante de Deus, diante daquele por quê e para que foi feito, e que pode e deve ser sua vida, repouso, alegria e amor, seu tudo. Então, depois da morte, nós não temos mais as criaturas, né? Pelas quais nós dedicamos a vida, né? E aí nós nos encontramos apenas com Deus, né? Vida, repouso, alegria e amor, seu tudo. Ora, imaginem o que será o estado de um homem a quem falte, ao mesmo tempo, absoluta e totalmente, a vida, a luz, a felicidade e o amor. Enfim, tudo. Você consegue conceber o vazio súbito, absoluto, em que se abisma um ser criado para amar e possuir aquele de quem se vê privado? Um religioso da Companhia de Jesus, o padre Surim, cujas virtudes, conhecimentos e desgraças o celebrizaram no século XVII, provou durante de cerca de 20 anos as angústias desse estado medonho. Para arrancar uma pobre e santa religiosa das garras do demônio, que resistiu a 3 longos meses de exorcismos, orações e disciplinas,
O caritativo padre levou seu heroísmo a ponto de oferecer-se, assim como vítima, caso a misericórdia divina se dignasse a atender seus apelos e a libertar a infortunada criatura. Ele foi atendido. Nosso Senhor permitiu, para a santificação de seu servo, que o demônio tomasse posse do corpo do padre e o atormentasse anos a fio. Autênticos e esclarecidos foram os acontecimentos estranhos e públicos que assinalaram a possessão do padre Surim, tão numerosos que não se pode contar aqui. Após a libertação, o padre recolheu, num escrito que conservamos, as lembranças do estado sobrenatural em que o demônio, manietando suas faculdades e sentidos materiais, fazia-o experimentar parte de suas próprias impressões e de seu desespero de réprobo. Abre aspas para o padre, né? Surim. Parecia-me, escreveu ele, que todo o meu ser, todas as potências do corpo e da alma, transportavam-se com inexprimível veemência em direção ao Senhor meu Deus, que eu reputava minha felicidade suprema, meu bem infinito, o único objeto de minha existência. Contudo, ao mesmo tempo, sentia uma força irresistível que me afastava e detinha longe dele. De sorte que, criado para a vida, via-me e sentia-me privado daquele que é vida. Criado para a verdade e a luz, via-me de todo apartado pela luz e pela verdade. Criado para amar, estava vazio de amor, apartado pelo amor. Criado para o bem, estava mergulhado no abismo do mal. Não saberia, acrescenta ele, comparar as angústias e desesperos desse fracasso inexprimível, senão como uma seta impetuosa lançada em direção a um alvo e desviada por uma força invisível. Apesar de insistir em ir adiante, a seta era sempre impelida para trás. Então, essa descrição do padre Surim, né, dá um pouco, né, a ideia da realidade, né, deste afastamento de Deus, né? A pena mais terrível do inferno, né? Essa descrição não passa de um pálido símbolo da realidade medonha que se denomina condenação. A condenação se acompanha necessariamente do desespero. Nos evangelhos, Nosso Senhor apelida o desespero de o verme roedor dos condenados. Abre aspas. Para Nosso Senhor. Né? Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que, tendo 2 olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o verme não morre. Vermes eorum non moritur. O verme dos condenados é o remorso, o desespero. Denomina-se verme porque na alma pecadora e condenada nasce da corrupção do pecado. Como nos cadáveres, os vermes corporais nascem da corrupção da carne.
E ainda assim, só fazemos uma tênue ideia do que é esse remorso e desespero. Neste mundo, onde nada é perfeito, o mal está sempre de mistura com o bem. Isso é uma visão paulina, né? E o bem com o mal. Por mais violento que seja o desespero e o remorso, eles vêm sempre temperados com a esperança e a incapacidade de suportar o sofrimento acima de certos limites. Nós cansamos do desespero, né? E aí abandonamos o desespero. Em vida, né? Em vida. Mas na eternidade, tudo é perfeito. Se é lícito afirmá-lo, tanto o mal quanto o bem estão sem mescla, sem esperança ou possibilidade de mitigação, como explicaremos adiante. O remorso e o desespero dos condenados serão completos, irrevogáveis, irremediáveis, sem sombra ou possibilidade de refrigério. Em verdade, o remorso e o desespero dar-se-ão segundo uma medida, pois o mal absoluto não existe. Vós podeis imaginar um tal estado de desespero em que já não há lume de esperança? Nós somos capazes disso? Dessa imaginação? Dessa meditação? E esse pensamento desolador, abre aspas, pedi-me no prazer e para sempre, por causa, desculpe, perdi-me no prazer e para sempre, por causa de uns nadas, de umas bagatelas de momento. Seria tão fácil salvar-me eternamente, a exemplo de tantos outros. Abre aspas, a visão dos bem-aventurados, diz a Santa Escritura. A visão dos bem-aventurados, os condenados serão tomados de espanto e terror. E em meio a angústias gritarão entre gemidos: enganamo-nos, ergo erravimus. Desviamo-nos para longe do verdadeiro caminho. Esgotamo-nos nos caminhos da iniquidade e da perdição. Desconhecíamos o caminho do Senhor. De que nos serviu o orgulho, as riquezas e os prazeres? Tudo passou como a sombra, e eis-nos aqui, perdidos, mergulhados em nossa perversidade. E fecha aspas, acrescenta o sagrado escritor. Eis o que dizem no inferno os réprobos. Fecha aspas. Ao desespero somar-se-á o ódio, o outro fruto do castigo. Note que o Monsenhor de Segui está descrevendo apenas a pena de dano, a pena de separação, né, de Deus. Ao desespero somar-se-á o ódio, o outro fruto do castigo. Abre aspas, retirai-vos de mim, malditos. Fecha aspas. E que ódio gigantesco é o ódio a Deus.
o ódio perfeito ao bem infinito, à verdade infinita, ao eterno amor, à bondade, à beleza, à paz, à sabedoria, à perfeição infinita e eterna. Ódio implacável e satânico, ódio sobrenatural que entre os condenados absorve todas as potências do espírito e da alma. Se vocês quiserem, não ter uma visão desse ódio, né? Ainda aqui na Terra, né? Essa semana, ou na semana passada, só vocês assistirem o vídeo, houve uma cerimônia numa catedral, Catedral de St. Patrick, acho que nos Estados Unidos, em que era um ritual de sepultamento de uma pessoa transgênero, né? Uma coisa horrorosa, né? E os companheiros, as companheiras e os militantes dos transgêneros fizeram uma encenação, né, demoníaca nessa igreja, né? Então, se vocês quiserem ter uma ideia desse ódio a Deus, né, é só assistir a essa cerimônia, né? Ódio implacável e satânico, ódio sobrenatural que entre os condenados absorve todas as potências do espírito e da alma. É como se a gente tivesse nessa cerimônia, né, vendo uma procissão de condenados, né, no seu desespero, né? Ódio a Deus, ódio a Deus. O condenado não odiaria a Deus se lhe fosse concedido, como aos bem-aventurados, vê-lo em si, com todas as perfeições e esplendores inenarráveis. Mas do inferno não é assim que se contempla a Deus. Os réprobos só o enxergam a partir dos terríveis efeitos da sua justiça, isto é, a partir do castigo. Eles odeiam a Deus como odeiam os castigos padecidos, a condenação e a maldição. No século passado, em Messina, um padre santo exorcizava um possuído e ordenava ao demônio: quem és tu? Eu sou o ser que não ama a Deus, respondeu o espírito maligno. Em Paris, no outro exorcismo, ordenou o ministro de Deus ao demônio: onde estás tu? Ao que este respondeu com furor: nos infernos, para sempre. Desejas ser aniquilado? Não, a fim de poder odiar a Deus para sempre. Qualquer condenado falaria assim: eles odeiam eternamente aquele que deviam eternamente amar. Veja, o demônio
como os réprobos no inferno, não querem ser aniquilados, não querem deixar de existir. Né? Não querem voltar para o nada. Porque a única coisa que eles querem é existir e odiar a Deus. Né? Mas me objetam por vezes: Deus é a mesma bondade. Como quer o Senhor que ele me condene? Não é Deus que condena. Antes, é o pecador que se condena a si. No terrível processo da condenação, o que está em causa não é a bondade de Deus, mas tão somente sua santidade e justiça. Deus é tão santo quanto bom, e a sua justiça é tão infinita no inferno quanto sua misericórdia e bondade são infinitas no paraíso. Não ofendam a santidade de Deus e estejam seguros da vossa não condenação. O condenado tem aquilo que escolheu livremente, malgrado as graças de Deus. Ele escolheu o mal. Ora, na eternidade o mal se denomina inferno. Se escolhesse o bem, teria o bem e tê-lo-ia pela eternidade afora. Tudo é perfeitamente lógico. E aqui, como sempre, a fé concorda à maravilha com a reta razão e a equidade. Portanto, eis a primeira nota do inferno, o primeiro elemento dessa realidade horrível que se chama inferno. A condenação com a maldição divina, o desespero e o ódio a Deus. Então, essa é a primeira chamada à realidade que Monsenhor de Seguir nos dá, né? Uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível ler isto. Então, a Igreja da Misericórdia, né? Que existe hoje, Monsenhor de Seguir responde, né? A essa igreja, né? Não é Deus quem condena, antes é o pecador que se condena a si. Não adianta levantar como argumento a misericórdia de Deus. Certo? O que está em ação no processo de condenação é a santidade e a justiça de Deus. Como a igreja esqueceu da justiça de Deus, ela não pode mais, hoje, falar sobre o inferno. E não falando sobre o inferno, ela, Deus não permita, está levando muita gente para lá. Essa é a verdade, né? Então, a pena de dano do inferno foi descrita nesse item, né? Certo? Depois ele vai descrever agora as outras penas do inferno, né? Mas eu vou parar por aqui hoje, nesse item, que dará o que pensar a nós, né?
e gostaria de perguntar se há alguma observação e algum comentário sobre a leitura de hoje. Bem, não havendo comentários, Deus lhes pague a presença e a paciência de ouvir, né? Certo? Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.